Você não sabe o valor que a capoeira tem. Olá galera, hoje vamos iniciar um novo tema dentro das nossas aulas. Vamos iniciar o conteúdo capoeira. E o que é a capoeira? Você sabe o que é a capoeira? Se você não sabe, hoje você vai descobrir. Você sabe um pouco da história da capoeira? Realizamos uma atividade na aula passada, vocês realizaram? Então, caso tenham realizado, caso não tenham, hoje iremos tratar desse tema. A história da capoeira, a origem da capoeira, como que ela surgiu, quem criou a capoeira, vocês sabem? Vão descobrir hoje. Bom, origem da capoeira. Mas, para começar, tem uma velha pergunta. Afinal de contas, o que é a capoeira? A capoeira é um esporte? Ela é uma dança? Ela é uma luta? É um jogo? O capoeirista, ele joga o quê? Ele joga capoeira? Ah, então pode ser um jogo. Ou ele dança capoeira? Ou será que é uma luta? Tem golpes nisso daí, não tem? Então, será que é um esporte? Qual a diferença de jogo para esporte? Vamos entender um pouquinho disso daí? Mas vamos responder isso primeiro. Afinal de contas, o que é a capoeira? Bom, a capoeira na realidade é um pouco de tudo isso. A capoeira é uma arte marcial de quase 5 séculos desenvolvida no Brasil por escravos oriundos da onde? Vindos da onde? Lá da África, inicialmente como técnica de defesa. Bom, primeiramente, a capoeira é uma dança? Falamos que a capoeira é um pouco disso tudo. Ela é uma dança? Sim, a capoeira é uma dança. Por quê? Porque tem dois capoeiristas, dois atletas ali, dois indivíduos jogando capoeira, mas eles não estão parados. Eles estão aqui no constante movimento, numa ginga, num ritmo, acompanhando uma música. Então, a capoeira é uma dança. A capoeira é um jogo? Seria um jogo a capoeira? Se há duas pessoas jogando, trocando chute, trocando golpes, trocando a esquiva, defesa, se balançando ali no meio, sem se encostar, sem se machucar numa boa, é um jogo. Eles estão jogando capoeira. Bom, a capoeira, ela é uma luta? Bom, já falamos aqui, né, que tem golpes de ataque, tem golpes de defesa. Então, ela é uma luta, é uma arte marcial, certo? Ah, mas a capoeira ela pode ser um esporte também? Qual a diferença de jogo para esporte? Bom, diferença de jogo para esporte. O esporte, ele tem a questão das regras. No jogo, o jogo você faz de forma livre. Ah, vamos jogar bola. Vamos jogar do jeito que a gente joga. Bate uma lateral com a mão, bate a lateral com o pé, faz o gol, sai a bola do goleiro. Isso daí é um jogo, é um joguinho de futebol. Ah, vamos praticar um esporte. Agora vamos trabalhar o esporte, o futebol dentro de um nível esportivo. Aí a gente tem que trabalhar com regras. Tem que ter um juiz e tal, tem uma escala de regras. E na capoeira não é diferente. Bom, se fosse valer tudo como que vale no jogo, né? No jogo de capoeira vale tudo. Não tem regras, vale tudo, vale cabeçada, vale... Poderia entrar no nível de competição e ferir a integridade de algum dos participantes, certo? Um que poderia querer, na intenção de ganhar, atingir o oponente de uma forma mais bruta. Então, é necessário que tenha o quê? Tenha o quê? Regras no esporte, para manter isso daí no nível, no cenário esportivo, numa dinâmica legal, para ninguém se ferir, ninguém se machucar, certo? Mas vamos desenvolver um pouquinho mais esse conteúdo acerca da história dela. Bom, a capoeira ela tem quase 5 séculos. Se ela tem quase 5 séculos, nós estamos em 2020 agora, né? Então, há 5 séculos atrás, estaríamos em qual ano? Você não sabe? Ah, olha a aula de matemática, hein? Seria 1520. Bom, em 1500 aconteceu o quê? O descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral saiu lá de Portugal, pegou o seu barquinho e veio navegando até chegar onde? No Brasil. Ah, ele veio querendo chegar no Brasil, ele sabia o que era o Brasil? Não, o Brasil não havia sido descoberto, ou seja, não havia sido colonizado ainda, né? Então, os portugueses chegaram no Brasil para colonizar as nossas terras. Bom, colonizar, por que não descobrir? Porque já havia os índios aqui, eles chegaram, então tinha um povo aqui. Então ele não pode dizer que os portugueses descobriram o Brasil, porque o Brasil não estava encoberto por nada e eles chegaram aqui e descobriu. Não, o Brasil estava ali, apenas outros habitantes. Daí os portugueses chegaram aqui para colonizar o nosso país. Ok. Bom, quando eles chegaram aqui, eles falaram, vamos colonizar o Brasil, vamos para lá, vamos morar lá. Era isso que era a intenção deles? Chegar aqui para povoar? Não.
Eles estavam em busca de quê? Estavam em busca de dinheiro, eles queriam pedras, ouros, metais preciosos, certo? Era isso que eles tinham a intenção de conseguir em novas terras. Buscar ouro, buscar prata, como encontraram aqui em Minas Gerais e levaram diversos desses materiais, desses produtos lá para Portugal. Bom, mas de início, quando eles chegaram nas nossas terras, o que eles acharam? Bom, acharam um solo, um clima legal para quê? Para o cultivo, para plantar, para produzir produtos agrários. Entre eles, a cana-de-açúcar e o café, que foram os produtos mais produzidos nas terras em 1500, assim que o Brasil foi descoberto e colonizado. Mas, para produzir a cana-de-açúcar, o açúcar aqui, para levar para Portugal, aquele açúcar legal que daria para produzir nas nossas terras, eles precisavam de quê? De gente para trabalhar, né? E se o cara sair de lá querendo arrancar dinheiro, arrancar produtos aqui do nosso país, eles precisariam de quê? De uma mão de obra barata. Eles precisariam de gente que trabalhasse para ele a troco de mixaria, para poder começar, né? A troco de quase nada, pode dizer, porque eles vieram com a mão de obra escrava. Bom, na África, a África era um país, que você pode ver pela rota aí no mapa, já era uma rota assim que os portugueses faziam comércio. E na África ela tinha um negócio assim, brigas de tribos, rivais e tal, e quando uma tribo entrava em guerra com outra tribo, aquela tribo que era a tribo dos vencidos, que perderam a guerra, os homens viravam escravos. Escravos, homens, mulheres, viravam escravos daquela tribo vencedora. Então, se eles se tornassem escravos, eles perdiam a identidade deles. Bom, meu povo perdeu, eu me tornei escravo daquela outra tribo. Eu não tenho mais direito a nada, eu não tenho identidade. Então, eu sirvo apenas como uma moeda de troca, um objeto. Eu sou um escravo para aquele povo ali. Então eles faziam o que com os escravos que eram os guerreiros que eles tinham, da tribo que eles tinham ganhado? Eles usavam aqueles escravos lá como moeda de troca, fazer comércio com os portugueses, como uma barganha. Eles pegavam produtos dos portugueses, produtos que eles chegavam lá para comercializar e tal, e davam escravos à troca daquelas mercadorias, daqueles produtos, que eram do interesse deles, certo? Então, os portugueses chegavam, navegavam pela costa da África lá, trocava, fazia esse tráfico de escravos, que era algo que já era feito há muito tempo atrás, nesses anos assim, era algo que já acontecia. Eles faziam essa troca, pegavam escravos como se fosse mercadoria, enchiam navios e navios cheios de escravos e traziam eles para o Brasil, para poder trabalhar na lavoura, para trabalhar nos moinhos, nos engenhos de açúcar. Bom, então, quando o escravo chegou no Brasil, o que aconteceu? Ele tinha alguém para lutar por ele? Então era fácil, quando você pega alguém, tira essa pessoa do seu país, do seu lugar de origem e leva para outro país, essa pessoa fica ali sem ninguém por ela, não tinha uma família para lutar por ela, não tinha uma família para poder, não, vamos tirar ela daquela condição. Então era fácil você pegar uma pessoa lá e escravizá-la aqui. Por quê? Ela poderia fugir para dentro da mata? Mas se fugisse para dentro da mata, ela ouvia uns gritos, lá tinha índio, via flecha voando lá, ela ia saber o que ia encontrar lá dentro do mato. Então era mais seguro até para o escravo ficar ali dentro, cercado ali na fazenda, no moinho, no engenho, onde ele trabalhava, ok? Era um ponto que era favorável para a escravização do negro. Bom, segundo ponto, se eles pegassem um índio para escravizar, tinha vários índios no Brasil, eles poderiam pegar esses índios e escravizar lá, era essa que era a intenção deles, eles eram assim, né? Então, se eu pegasse um índio, o índio tinha uma família lá que podia lutar para poder resgatar ele. Se eu pegasse um índio também para escravizar, se ele fugisse, ele já estava em casa, ele conhecia essa mata, ele conhecia o litoral como se fosse a palma da mão dele, ele nasceu ali. Você vai escravizar a pessoa dentro da área dela? Com certeza não vai conseguir, vai ser muito mais fácil para ele dar linha, sumir, vazar, entrar para o mato lá e escapar. Bom, um terceiro ponto,
Os negros que foram tragos para o Brasil eram o quê? Eram guerreiros, era um povo que conhecia da agricultura, era um povo forte, era um povo trabalhador. Então, os portugueses traziam eles para trabalhar na terra e esse povo produzia muito mais do que se você pegasse um índio que não era acostumado a plantar, a trabalhar. Qual era a vida do índio? Como que o índio vivia no nosso país antigamente? Ele fazia o quê? Ele era visto como preguiçoso pelo português. Por quê? Porque o índio ele vivia em harmonia com a natureza. Ele caçava, ele pescava, colhia frutos, mas tinha ali ó, aquela vida tranquila. Ele não ficava ligando para produzir, acumular riqueza. A visão do índio, a visão dos povos indígenas era completamente diferente, certo? Então, o negro já era uma raça mais forte. Eles eram fortes, eram trabalhadores, eram guerreiros. Então o português via nele uma forma de trabalhar e produzir para que eles pudessem o quê? Enriquecer, certo? Então o negro foi trago para dentro do Brasil e foi escravizado perversamente. Você tem noção do que era realmente a escravização de um negro aqui. Ele passava, ele perdia completamente sua identidade, era maltratado, não tinha comida direito. Voltando um pouquinho agora, eles tiveram, vamos dizer, que inventar uma arte marcial como tática de defesa. Para quê? Eles iam se defender de quem? Eles iam lutar contra os índios? Era ele que era os opressores deles? Eles iam lutar contra eles mesmo? Não. Eles criaram essa tática, essa arte marcial para preparar o quê? Olha mais embaixo. O corpo ou a mente para situações de combate. A arte marcial, ela trabalha não só o corpo, o físico, mas trabalha também sua mente. A capoeira, criada pelo negro, ela foi o quê? Foi um instrumento para ele se preparar e se colocar de pé, conseguir fugir, conseguir lutar pelos seus direitos, certo? Então, o negro, ele utilizava da capoeira para quê? Para trabalhar o seu corpo, a sua agilidade, a sua velocidade, a sua força, porque ele não tinha armas para lutar contra os portugueses. Os portugueses tinham armas de fogo, tinham armas que poderiam usar contra os negros, mas o negro a única coisa que tinha era o corpo. Então eles utilizavam seus corpos ágeis e velozes para combater com os portugueses, certo? Então, poderia se praticar uma arte marcial dentro do engenho? Lá dentro da senzala, onde eles ficavam? Poderia? Os donos lá, os senhores de engenho lá, eles deixariam o negro praticar essa arte marcial lá dentro? Eles falaram, não, vamos deixar ele, né, para eles se tornarem mais fortes. Eles teriam essa visão? Não. Eles falariam, era o que? Era lei dentro da senzala lá que não poderia se praticar nenhum tipo de arte marcial. Não era isso que era interessante para o senhor de engenho. Ele queria o quê? Que o negro apenas trabalhasse e não ficasse lutando, praticando algo que eles poderiam utilizar contra eles. Bom, então a capoeira foi baseada em danças e rituais africanos e devido a essa proibição, ela era o que? Era escondida dentro disso daí. Era encobertada como essa dança, como uma dança recreativa. Por quê? O capoeirista jogava capoeira dentro da senzala, mas ninguém olhava isso não, ninguém via, não tinha um guarda para olhar isso não. Tinha, realmente tinha um guarda aí. Tinha um guarda que ficava olhando, mas quando o guarda se aproximava e para ver o que era aquele movimento, o que era aquela agitação ali, o que acontecia? Tinha lá duas pessoas quase em câmera lenta, no chão, rodando. Ele achava que aquilo dali é uma arte marcial? Porque a capoeira que era jogada na senzala, não é essa capoeira rápida, com vários mortais, chute, não. Era uma capoeira ali, ó, estratégica, tática, no chão, com gingas lentas, com corpos, o quê? Habilidosos ali, trabalhando aqueles movimentos suaves. Então, o cara que tomava conta, que vigiava os escravos, ele olhava aquilo lá e falava, não, eles estão apenas ali, nos rituais deles religiosos lá. Ele ia mexer com a religião dos outros? Não. Por quê? Porque ele tinha medo. O desconhecido gera um medo na pessoa. Se a pessoa fala assim, tem um povo ali, está fazendo
um ritual religioso ali, eu vou me envolver. Vai que os deuses dele mandam um castigo para mim e eu sofra alguma doença, que eu possa até morrer por causa daquilo e joga alguma praga para cima de mim. Então eles tinham esse medo, né? Porque a ciência naquela época não era uma ciência desenvolvida como que é hoje. Se você passa mal hoje, você vai no hospital, você faz o exame, você vai saber o que é. Mas naquela época lá, você pegava, vamos dizer, uma dita virose, você poderia estar gripado hoje e amanhã estar com pneumonia e morrer. Mas caramba, ele morreu. Daí o outro olhava e falava, nossa, ele morreu, ele foi lá, mexeu com o que não podia, isso foi um castigo dos deuses para ele, nossa senhora. Então eles tinham esse medo, eles tinham medo do desconhecido. E tudo que era desconhecido eles colocavam sempre dentro de uma parte religiosa. Foi castigo, tal. Mas não era bem assim que acontecia, né? Mas, mais adiante, mais tarde, no século XVII, alguns escravos fugitivos formaram os quilombos. O que eram os quilombos, gente? Quilombo era território escondido e governado por escravos. Era o que? Eram comunidades de escravos, certo? Na qual, lá no quilombo, eles puderam fazer o que? Aperfeiçoar a sua arte, a arte da capoeira. Bom, na senzala, lá no engenho, o escravo trabalhava, ele não tinha direito nem a descansar, comer, se alimentar direito. Porém, quando eles conseguiram fugir e formaram lá o quilombo, aquele território lá onde eles podiam, dentro da mata lá de difícil acesso, poderiam estar cultivando uma agricultura para sua sobrevivência lá, eles tinham um tempo mais livre. Aí eles conseguiram o que? Praticar e desenvolver melhor a arte da capoeira. Mas para que? Ele já estava livre, por que eles iriam querer ficar lutando capoeira? Bom, aí entra o Capitão do Mato. Vocês já ouviram a história do Capitão do Mato? Quem que era esse Capitão do Mato? O senhor de engenho via grande parte dos escravos dele fugindo. Eles tinham que recuperar aqueles escravos, porque quem queria trabalhar na lavoura dele? Aí ele pegava um escravo dentro do seu engenho e dava para ele alguns benefícios, em troca de um favor, que eles fossem para o mato e trouxessem aqueles escravos fugitivos de volta. Por que ele não pegava um dos seus capatazes lá, portugueses, para ir atrás dos escravos? Porque esses portugueses não pensavam igual aos escravos, não sabiam as técnicas que eles poderiam utilizar. Aí ele utilizava o próprio negro lá, um ex-escravo, que ele concebia depois desses benefícios até mesmo a sua liberdade, pegava esse escravo e, em troca desses benefícios, ele mesmo, vamos dizer, traía o seu povo e ia atrás e trazia esses escravos fugitivos de volta. Então eles tinham que praticar essa capoeira para quê? Para um possível combate, seja com o Capitão do Mato, seja com um português, seja com algum inimigo. Então eles necessitavam de quê? De aperfeiçoar essa arte, eles tinham esse tempo para isso e é assim que eles conseguiram avançar um pouco mais dentro da arte da capoeira, certo? Contudo, a capoeira praticada na senzala, nas ruas, no quilombo, foi vista como uma ameaça pelos governantes que em 1821 estabeleceram medidas de repressão à capoeiragem, que mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, a capoeira permanecia proibida. O que aconteceu em 1888? Abolição da escravatura, o que foi isso? A princesa Isabel assinou a Lei Áurea e fez o que? Libertou os escravos. Todos os escravos lá estariam livres para poder seguir sua vida. Você não era mais obrigado a ser escravizado. Não poderia ter mais escravização de pessoas. Isso era ilegal. Agora estava na lei, estava assinado. Então, a capoeira, ela poderia ser o quê? Praticada nas ruas. É um povo livre agora. Não, mas os governantes, eles viam a capoeira ainda como o quê? Como essa ameaça. Uma ameaça que poderia causar desordem nas ruas, causar desordem com a segurança pública, pessoas brigando pela rua, nossa senhora. Mas então isso daí era o que? Reprimido. A capoeira quase foi extinta nesse período aí, porque os castigos eram severos. Não era assim, você foi pego, bate nele ali, solta ele, não, prende. Não, era bem pior que isso. Os castigos que o capoeirista recebia quando era pego jogando capoeira na rua, dizia mestre Bimba, que nós vamos falar mais pra frente, conta ele que o capoeirista era pego, amarrado seus pulsos,
junto a um rabo de 2 cavalos que corriam paralelamente até a delegacia, arrastando o capoeirista pelas ruas. Então já dizia o mestre Bimba que era mais fácil o capoeirista jogar capoeira próximo da delegacia, que pelo menos esse castigo ele não sofria. Muitos capoeiristas chegavam nas prisões, chegavam na delegacia já sem vida, porque não aguentava o trajeto, sendo arrastado e disparado pelos cavalos, certo? Mas um ponto que a gente tem que voltar ainda é o que? Temos que voltar aqui sobre a questão do quilombo. Por que estudar capoeira em Itapemirim? Caramba, poxa, eu gosto tanto de jiu-jitsu, eu gosto tanto do Muay Thai. Se a gente vai falar de luta, a gente poderia falar de uma luta aqui que tem na academia aqui que eu pratico. Por que falar logo de capoeira? Capoeira é cultural, capoeira envolve um rico contexto da cultura corporal do movimento. A capoeira ela envolve dança, luta, jogo, esporte. A capoeira ela faz parte da história do nosso município. Por quê? Porque em 1839, na colonização do nosso município de Itapemirim, a grande parte da população, 66% da população de Itapemirim era composta por o quê? Por quem? Pelos escravos. Aqui em Itapemirim acontecia um dos maiores tráficos de escravos do estado. Era uma das cidades que tinha o maior percentual de escravos, porque o barão de Itapemirim era um grande traficante de escravos, certo? E o que acontecia? Esses escravos, mesmo após a abolição da escravatura, como vocês viram que foi em 1888, ainda eram escravizados aqui, ainda ocorria tráfico de escravos aqui, que trabalhavam onde? Trabalhavam na usina, trabalhavam nas fazendas que nós temos aí no nosso município. Em Itapemirim nós temos, sabe o que? Temos uma comunidade quilombola ali em Graúna, riquíssimo, que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem o que significa uma comunidade quilombola, sabem do valor que aquela comunidade tem para a história do nosso município. Então, por que, como pode a gente não trabalhar a capoeira dentro da nossa aula de educação física? Certo? Ela está mais do que enraizada na nossa cultura. A capoeira é cultural, é histórica, ela faz parte da colonização do nosso município, certo? E na próxima aula vamos continuar a nossa discussão aqui sobre capoeira e para hoje vamos realizar umas atividadezinhas, uma atividade de fixação. Realizem essa atividade e me enviem, certo? Na próxima aula vamos continuar, ok? Então tchau, tchau e até mais.